Olá, turma de Desenho Geométrico 1, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação do curso. Nesse vídeo nós vamos falar como construir o pentágono regular inscrito em uma circunferência. Ou seja, como construir um pentágono regular ou como dividir uma circunferência em 5 partes congruentes. Essa construção é uma construção rápida, a gente vai fazer, mas já não é uma construção que envolve pouca geometria, como a gente fez nas nossas últimas exposições, não. Porque até agora a gente está acostumado a fazer aplicações como bissetriz, mediatriz, construção de triângulos, divisão do segmento em partes congruentes, teorema de Tales. Essa construção não, essa construção já é bem mais sofisticada. Não a construção, mas a justificativa porque essa construção dá um pentágono regular. Para você ter ideia, no programinha Euclide que a gente está utilizando, ela está no nível 10. Você tem que chegar, passar por alfa, beta, gama, delta, zeta, epsilon. Quando chegar no nível 10, é que vai ter a construção do pentágono regular. Então, a construção em si ela é bem rápida, não é muito complicada, mas a justificativa por que ela funciona aí já é um pouco mais sofisticado. Até mesmo no livro de Euclides, os elementos de Euclides, ela está já mais para frente no livro. Eu acho que nem no curso de geometria plana vocês vão demonstrar por que essa construção dá exatamente o pentágono regular. Então, para fazer essa construção, nós vamos usar apenas régua e compasso. Então, vamos construir aqui um círculo e dividir esse círculo em 5 partes congruentes. Então, a primeira coisa que você vai fazer é construir o círculo, obviamente. Não esqueça de marcar o centro do círculo. Isso meu ficou um pouco grande, mas não tem problema, eu posso trazer a câmera um pouco mais para cá. Bem, e agora? Agora, nós vamos traçar um diâmetro qualquer desse círculo. Essas construções, lembrando que são construções auxiliares, então vamos utilizar uma lapiseira 03. Coloco o lápis no ponto para não correr o risco de você perder precisão. Feito isso, nós vamos dividir esse diâmetro ao meio, aqui achar a perpendicular passando pelo centro. E esse raio nós vamos dividir ele em duas partes congruentes. Vamos achar o ponto médio desse raio aqui. Pode ser qualquer um dos dois, então eu vou pegar o lado direito. Então, já vou aproveitar que já tem essa abertura aqui do compasso, que a gente não mexeu. E vou aproveitar e já vim para cá para traçar mais facilmente a mediatriz do raio com extremidade nesse ponto aqui. Para não ter que fazer outra construção, como eu vejo alguma pessoa fazendo na internet. Vou só aqui, marco um ponto em cima e outro embaixo. A gente vai aproveitar então para traçar agora a mediatriz desse raio daqui para cá. Coloca o primeiro lápis no ponto para não correr o risco de você errar. Deixa eu colocar do lado de cá porque a sombra acaba atrapalhando não só a filmagem, mas também a mim mesmo. Aqui. Então encontramos o ponto médio do raio. E agora o que a gente vai fazer é encontrar a reta perpendicular ao diâmetro passando aqui pelo centro da circunferência. Podemos usar os esquadros, mas eu vou aproveitar e usar novamente o compasso para essa construção. Como agora eu não vou mais precisar daquela abertura, eu vou abrir um pouco mais aqui o compasso do que a metade, para poder achar um outro ponto que passa por essa reta. Então, na realidade, basta a gente marcar dois pontos aqui em cima, dois arcos, né? Porque esse aqui já é um dos pontos da reta, o outro ponto vai ser o encontro desses dois arcos. Não precisa fazer um em cima e um embaixo. Basta apenas a interseção de dois arcos. Observe que eu coloco aqui, eu uso o lápis, as pernas para se colocar no ponto correto, mas eu estou usando aqui em cima, pegando no canto correto do compasso, tá? Nesse canto, não vai pegar nas pernas do compasso, não. Pronto, aí vamos encontrar a reta que é perpendicular ao diâmetro e que passa
pelo centro do círculo. Ela vai cruzar aqui o círculo em um ponto, que essa realmente é a parte que nos interessa. É esse ponto aqui. Pronto, então, nós agora vamos traçar o arco, cujo centro é esse ponto aqui de baixo, que eu vou chamar esse ponto de A, para ficar mais fácil nos referir a ele, até o ponto B, que é esse ponto que a gente encontrou aqui, que é a interseção do círculo com essa reta que é perpendicular ao diâmetro. Pronto, vamos fazer isso. É muito importante a precisão aqui. Deixa eu ver. Está. Então, vamos traçar esse arco que vem desse ponto. Um pouquinho mais ainda, menos, nada. Até cruzar o diâmetro. Quando isso ocorre, esse ponto que cruza o diâmetro, que eu vou chamar aqui de ponto C, é tal que o lado do pentágono que a gente quer escrever é exatamente a medida de B até C. Ou seja, se eu traçar aqui o segmento que vai de B até C, esse segmento é exatamente a medida do lado do pentágono regular que nós queremos escrever na circunferência. Então, essa medida aqui é a medida do lado. Então, como eu já tenho... Agora eu posso escolher um ponto qualquer para você começar a traçar. Eu vou aproveitar esse ponto que já está aqui, ó, e traçar o pentágono dividindo a circunferência com a abertura exatamente a medida desse lado aqui, BC. A medida desse segmento BC. Pessoal que já está ruim da vista, tá? Como eu, é bom usar um óculos na hora dessa. Pronto, bem aqui. Então o que você vai fazer? Já tem a abertura do necessário. Aí você escolhe qualquer ponto. Eu vou escolher esse ponto aqui de cima mesmo, tá? Mas pode ser qualquer ponto. Você vai marcando na circunferência mais outros 5 pontos. Em cima e embaixo. Depois vem para esse outro ponto que a gente já tem, que a gente acabou de marcar. E vai de novo. E continua a brincadeira. Pronto, então nós temos aqui os 5 vértices do pentágono regular, que é o ponto B, esse outro ponto, esse aqui, esse e aquele. Quando a construção está muito bem feita, quando a construção está muito bem feita, o ponto fica bem próximo lá. Está bem próximo. Quando você tiver feito, você verifica se no final o último ponto aqui bate com esse. Pronto, então a gente já tem os 5 vértices, é só traçar o pentágono regular. Então, coloca sempre lápis no ponto, para não perder precisão. Confere, vê se está certo. E agora você vai traçar esses lados. Pronto, então essa é a construção do pentágono regular. A gente não vai justificar, não. A justificativa dela não é uma coisa tão trivial como as outras construções que a gente faz nesse curso, não. Uma observação é, você pode falar, professor, então a gente já fez para 3, 6, 12, 24, para várias medidas, aí você podia começar a perguntar. Agora a gente fez para 5, e se você consegue dividir o círculo em 5 partes, você também consegue dividi-lo em 10 partes, né? Porque se a gente dividir um arco desse por 2, né, você vai ter 10 arcos, vai ter a décima parte aqui, portanto 10 arcos congruentes. Aí então vem as perguntas, e se eu quiser dividir em 7, exatamente em 7 arcos congruentes, é possível? A resposta é não, é impossível. Para 7, para 9, para algumas medidas é impossível você construir
um polígono regular utilizando apenas régua e compasso de forma exata. Esse foi um problema muito importante da matemática, da história da matemática. O grande matemático Gauss, quando era um rapaz da idade de vocês, eu acho que era 17, 19 anos, ele demonstrou que, em geral, é impossível você construir polígonos regulares dentro da circunferência para alguns valores de números primos. Inclusive, então, ele demonstrou que para 7, para 11 são valores impossíveis. E ele fez uma coisa fantástica, ele construiu um polígono regular dentro de um círculo com 17 lados. Ou seja, ele dividiu um círculo em 17 lados, em 17 partes congruentes. O desenho era uma coisa monstruosa, tá? O trabalho que foi feito por Gauss. Além desse aqui, que é o pentágono regular, as pessoas gostam de brincar e fazer. Agora essa aqui o pessoal gosta de fazer, que é o chamado símbolo do demônio, que eles dizem que é uma estrela de 5 pontas. Deixa eu pegar aqui um lápis colorido. Você pode brincar aqui de fazer, de ligar os vértices que não são vizinhos. Por exemplo, esse vértice ele tem como vizinho esse. Eu posso ligar dele para um vértice que não é vizinho. Aí você vai formar os chamados polígonos estrelados, que são bonitos. Quem quiser brincar de fazer isso e fazer arte com isso, vale a pena. Vou ligar desse para o vizinho. Depois desse para o que não é vizinho, que no caso é esse aqui de cima. Deixa eu colocar o lápis para não perder o lápis da posição correta. Então, com isso, você pode brincar de fazer os polígonos estrelados. Aí vai do gosto da pessoa. Passou um pouquinho aqui. Esse é um dos problemas da caneta, ela escorrega em alguns momentos. E a tinta sai e mancha o desenho. Pronto, tá aí o pessoal que agora pode fazer o ciclo para fazer brincadeira de invocação lá de Fullmetal Alchemist. Bom, então é essa a construção do pentágono regular. Foi um pouco demorada, que eu falo um pouco da história, mas a ideia é bem simples, né? Dado um diâmetro, você encontra a quarta parte dele, que é esse ponto A. Depois você traça a reta perpendicular ao diâmetro passando pelo centro, aí encontra o ponto B. E com a abertura do compasso de A para B, você vai encontrar aqui um ponto C. E o segmento BC exatamente a medida do lado desse polígono, desse pentágono regular. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.